queria que se você pudesse dividir um pouquinho como é que você está enxergando inflação e taxa de juros para o ano que vem, o que você está vendo? Até que ponto essa IGPM vira IPCA ou Aham. regride, A inflação, na verdade, voltando? O não que está deveria ter enxergando tanta nisso? discussão. É um tema bem técnico aí. Eu acho que não deveria ter muita discussão das causas da inflação. Até surpreende que tenha tanta divergência. A inflação esse ano está bastante pressionada. Eu acho que a gente pode elencar aí 4 fatores que contribuíram aí para a pressão da inflação. Em primeiro lugar, eu acho que foi o próprio auxílio emergencial. O auxílio, ele injetou pouco menos de 200 bilhões na economia, justamente na classe mais baixa. Isso provocou, apesar do desemprego crescente, ele causou uma alta da renda disponível no Brasil. Então, isso gerou uma demanda por bens bastante concentrada e que acabou colocando pressão nos preços desses produtos. Ao mesmo tempo, você teve, aí entra no segundo fator, que ao mesmo tempo você teve com os lockdowns que teve aí, o fechamento, uma redução de mobilidade dramática, uma queda de produção. Então, essas duas coisas geraram um desbalanceamento entre oferta e demanda. Você não conseguia produzir, porque estava todo mundo fechado, e a demanda explodiu por causa do auxílio emergencial. Então, esses são os 2 primeiros fatores. Aí tem um terceiro fator, que foi um choque em alimentos, principalmente aí no setor de proteínas, e também teve um choque de commodities aí mais amplamente. Acho que tem muito a ver com a China, né? Teve uma demanda concentrada de China nesse setor de proteínas, que acabou levando tudo, a parte de cereais, carnes. Isso tem um peso grande nos índices de inflação e acabou também contribuindo para uma alta da inflação. E o terceiro componente é o componente, talvez o mais difícil de resolver, é o componente cambial, né? Porque ao mesmo tempo nós estávamos, a nossa dívida pública explodiu com todos os auxílios que o governo introduziu na economia, e havia uma dúvida em relação à capacidade do governo de retomar uma trajetória de austeridade fiscal. Tudo isso que colocou uma pressão de desvalorização, a gente desvalorizou o câmbio mais de 30% esse ano. Então, assim, foram 4 choques aí, tem 4 causas aí muito evidentes aí que puxaram a inflação para cima. As 3 primeiras, eu acho que a gente teve notícias encorajadoras nas últimas semanas que o governo vai desistir do auxílio emergencial, então ele acaba agora no final do ano, e você já começa a ver, assim, com a queda do auxílio de 600 para 300, você já conseguiu ver um alívio dessa pressão de demanda, que eu acho que vai acentuar ali no começo do ano. Você tem ainda um processo aí no segundo fator de retomada da produção. Esse eu acho que ainda tem um componente aí mais permanente, vai demorar um pouco para as cadeias de produção retomarem aí a atividade em ritmo normal, mas com a aproximação da vacina, a gente acha que isso é uma questão de tempo. Então, é uma pressão transitória. A parte de alimentos, esse é um clássico choque de oferta, e a gente tem aí a banda do sistema de inflation tag justamente para acomodar esse tipo de choque. O que é mais preocupante para a gente é esse lado cambial, porque isso tem a ver com a credibilidade do país. Eu acho que a gente reverteu fortemente aí nas últimas 2 semanas essa pressão no câmbio, mas o governo precisa continuar caminhando na direção certa, porque existe muita desconfiança ainda. Então, assim, eu acho que se o governo conseguir passar uma mensagem de mais credibilidade aí no fiscal, que não é tão tranquilo, mas eu acho que a gente vai ver uma reversão da inflação aí no ano que vem. Ajudou, a gente trouxe a questão das bandeiras de tarifa elétrica, né? Puxou, a gente antecipou um choque, já colocou no nível vermelho A2, que é o último nível lá de preço da energia elétrica, antecipou tudo para dezembro, então com isso tirou a inflação do ano que vem
para esse ano. É meio um gol de mão, né? A gente tem que admitir, mas vai ajudar a inflação. Então, a gente está vendo a inflação desse ano pressionada, indo para a faixa dos 4,5%, mas a inflação do ano que vem, mesmo na presença desse choque, se a gente não tiver nenhum desequilíbrio adicional, a inflação já volta para 3,5% ano que vem, que é abaixo da meta do Banco Central, que é 3,75%. E a gente continua vendo um hiato enorme do produto. A gente está, desde o início da pandemia, a gente perdeu quase 14 milhões de postos de trabalho. E o mercado de trabalho do Brasil, a gente sabe, todo mundo que acompanha um pouco a economia brasileira sabe da rigidez do mercado de trabalho brasileiro. A gente está voltando muito lentamente. Então, eu acho que a ociosidade na economia vai ficar por muito tempo. Eu acho que nesse contexto, eu acho que o Banco Central não é uma emergência subir os juros. Eu acho que se a gente conseguir emitir uma mensagem de mais austeridade, retomada aí, do equilíbrio fiscal, eu acho que a gente consegue atravessar e a economia com juros mais baixos por mais tempo. Eu acho que a questão de alta de juros, eu acho que só vai se colocar aí no segundo semestre, talvez no final do terceiro trimestre, algo que a gente espera lá para agosto, setembro, aí a primeira alta de juros. Mas mesmo assim, uma alta marginal. Esse ano, eu acho que sobe 100, 150 basis points os juros e mais uma quantia similar no ano que vem. Então, a gente não está falando em nenhum choque de juros. Agora, a gente tem que admitir que a margem de manobra do Banco Central se esgotou. Com todos esses choques, não tem mais como acomodar pressões adicionais. Então, o Banco Central está caminhando no fio da navalha e precisa que a política fiscal seja, de fato, responsável. Se não contar com isso, se a gente tiver um deslize no fiscal, não vai ter o que fazer. Os juros vai ter que subir e vai ter que subir muito mais do que isso. E aí eu acho que a gente sobe juros no ambiente de crise e a gente não sabe as consequências. Então, por isso que eu acho que existe nós estamos aí na antessala de uma certa dominância fiscal aí que os economistas costumam falar. Provavelmente não estamos lá ainda, mas estamos se aproximando rapidamente dela. Então, é um ambiente de muito cuidado que inspira muita cautela por parte do Banco Central.